Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Maria Fernanda e começa agora mais um Brasil ODS, programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem com o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E hoje, gente, o tema do programa é importante e triste ao mesmo tempo. Você sabia que, segundo dados da Unicef, quase 400 milhões de crianças no mundo sofrem maus tratos dentro da própria casa, como parte da criação? Agressão física, psicológica, olha que horrível, gente. Um estudo brasileiro que envolveu 795 participantes entre 6 e 21 anos detalhou como os maus tratos na infância afetam o desenvolvimento estrutural do cérebro, particularmente do hipocampo, região essencial para a memória e o aprendizado e a regulação emocional. No programa de hoje, vamos falar de maus tratos na infância. E para fazer o programa junto comigo, eu tenho a honra de receber Nina Orlon, arquiteta, urbanista, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor, que está comigo aqui. Seja muito bem-vinda, Nina. Um prazer fazer o programa com você hoje. Olá, gente. Muito prazer mesmo, embora nós temos esse assunto tão desafiador, né? Então, eu convido a gente fazer a nossa autodescrição, né? A audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo branco, pele branca, olhos claros, estou usando um óculos de aro vermelho e atrás de mim tem os 17, agora 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós vamos comentar à luz desse problema, o quanto é desafiador e o quanto precisamos avançar para que isso seja realmente resolvido, eliminada essa questão da violência. Especialmente porque temos um objetivo, que é o objetivo 16, que fala da paz. Paz, justiça e instituições eficazes. Veja a importância desse nosso assunto. Nina, é tão importante que a gente trouxe 2 convidados de peso, hein, Nina? Fazendo a minha autodescrição, eu sou loira, de química, tá, gente? Até com uma raizinha aqui, precisando fazer, preta, branca e olhos castanhos. E para falar desse tema tão importante, a gente recebe 2 convidados de peso. Temos a honra de receber o Dr. Pedro Mário Pan, médico psiquiatra, que foi professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e do Conselho Consultivo do Instituto Ame Sua Mente. E um dos autores do estudo que eu citei, hein, gente? Maus tratos na infância e o desenvolvimento estrutural do hipocampo ao longo da infância e adolescência. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema bastante importante. Sempre é importante a gente também, como pesquisador, fazer divulgação científica, né? Eu sou um homem branco, com óculos, com uma camisa azul, cabelo castanho, e atrás de mim eu tenho dois quadros. Obrigada, doutor Pedro. Vamos conversar bastante sobre o seu estudo. Muito obrigada pela sua autodescrição. E também a gente fica muito feliz em recebê-la novamente, doutora Poliana Lima Cerqueira, médica neurologista infantil, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, chefe da equipe neuropediatra e membro da equipe Alato Neurologia. Seja muito bem-vinda, doutora Poliana. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Agradeço o convite. Um tema extremamente importante para a gente falar sobre o desenvolvimento, né? O quanto isso afeta o desenvolvimento das nossas crianças. Peço desculpa um pouquinho pela minha voz, estou saindo agora de um quadro viral aí, fiquei uma semaninha com a voz mais rouca e agora estou recuperando. Eu sou uma mulher morena, negra, cabelos pretos. Atrás de mim tem ali a imagem da minha santinha Nossa Senhora, um macaquinho, flores, tudo que eu amo. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Poliana. E falando em rouquidão, eu estou aqui no lugar do Joel Scala, que também está com problema na voz, e volta semana que vem, viu, gente? Os fãs do Joel, pode ficarem tranquilos, semana que vem Joel está aqui de volta apresentando. Eu quero começar com o doutor Pedro. Doutor Pedro, como começou essa ideia de maus tratos com o hipocampo? Queria que o senhor explicasse para a gente. Então, a gente conduz, né, pesquisas tentando achar causas
né, e impactos, né, de fatores genéticos e ambientais para a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Nessa busca, nós hoje, né, estabelecemos um estudo, que é um estudo de coorte, que é um estudo, então, que segue, né, pessoas por muito tempo, e esse tipo de metodologia são os estudos que ela proporciona, né, uma possibilidade de entender melhor os fatores de risco e os fatores causais das doenças. E nós ainda temos a oportunidade de conduzir um estudo que segue crianças, que agora já são jovens adultos, por mais de 15 anos. Nós seguimos 2.500 crianças que foram avaliadas a primeira vez em 2009, quando tinham 6 a 12 anos. Esse é um dos estudos longitudinais, né, desse segmento mais importantes que nós temos aqui, diria até, né, no contexto aí do sul global, porque ao mesmo tempo que nós coletamos, né, várias informações, esses participantes se engajaram no estudo, continuaram participando, entendendo também a importância desse tipo de metodologia e continuam até hoje contribuindo com informações. É um estudo que foi baseado em 3 universidades, né, que ele está hoje dentro da Universidade Federal de São Paulo, da onde eu sou professor hoje afiliado, a USP, aqui de São Paulo, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente segue, desde 2009, na época, crianças, e hoje nós estamos chegando a 15 anos de avaliação e fazendo uma avaliação que é transgeracional, intergeracional. Então, nós avaliamos também as mães e os pais, né, desses jovens adultos, e hoje nós também avaliamos os filhos desses jovens adultos. Uma parte dessas pessoas, né, que foram avaliadas, que nós trabalhamos, né, juntos, elas foram avaliadas por um método de imagem cerebral que chama-se ressonância magnética. E a ressonância é um método bastante preciso até para entender, para quantificar, digamos assim, algumas áreas, né, o volume de algumas áreas do cérebro. E aí, nesse estudo, foi um estudo conduzido pela Vitória. A Vitória conduziu esse estudo como parte da Vitória Doreto, né? Ela é uma médica que trabalha no Hospital das Clínicas, lá no Instituto de Psiquiatria, conduz também, né, trabalhos lá com adolescentes que apresentam comportamentos de autolesão, e no doutorado dela, né, eu fui co-orientador, e nós publicamos esse artigo em que ela investigou. Nós tínhamos a seguinte dúvida, né? Será que os efeitos de trauma muito precoce, porque lá no ambulatório ela vê mesmo essa relação, né, de comportamentos graves, de risco, em adolescentes, tem muita relação com maus tratos e abuso na infância. Então a gente pensou, será que isso se dá de alguma forma também por meio de um impacto no desenvolvimento cerebral? E a gente, quando pensou nisso, né, pensou em algumas regiões do cérebro, mas principalmente o hipocampo, porque ele é uma região que está muito associado a um tipo de controle que nós conseguimos ter, né, sobre a nossa memória e também sobre a nossa reação emocional aos eventos. E aí, então, nós seguimos e conseguimos avaliar com esse exame de ressonância magnética, mais ou menos por uns 6 anos, como era o desenvolvimento dessa região do cérebro tão importante, que é o hipocampo, em crianças que sofreram e outras que não sofreram maus tratos, negligência ou abuso na infância. Sim. Eu vou perguntar para a doutora Poliana por que o hipocampo é uma região tão importante quando falamos de traumas precoces e desenvolvimento emocional, como o doutor Pedro acabou de falar. Sim, como o próprio doutor Pedro falou, né, o hipocampo é uma região extremamente especial do nosso cérebro, que fica ali regulando a nossa parte de memória, de aprendizado. Próximo dele, a gente tem estruturas ali também que estão extremamente associadas às nossas emoções, ao medo. Então, a gente faz uma ligação desse hipocampo com a amígdala, né? Depois a gente tem outras regiões associadas, como o córtex pré-frontal,
todas são estruturas muito ligadas nesse controle que a gente tem. Memória, aprendizado, principalmente a região do hipocampo, a amígdala ali relacionada aos nossos medos, emoções, e lá no córtex pré-frontal também a gente tem outra região importante no controle de emoção. Então, a nossa estrutura cerebral, eu costumo falar que o cérebro sente, né? Então, a gente tem todas as emoções canalizadas, filtradas e geridas ali nessas regiões. E são regiões extremamente importantes e moldadas desde o início da nossa primeira infância. Por isso que essa associação, né, e esse estudo tão incrível, que eu até então não tinha conhecimento, adorei vê-lo, ler, muito interessante, traz para a gente de uma forma, né, objetiva, palpável, o quanto os sentimentos, né, e agressões, que sejam elas de maltratos físicos, emocionais, ou até a própria falta do cuidado, podem, né, modificar essas estruturas cerebrais e, com isso, moldar lá na frente, trazer para essas pessoas que sofreram isso numa infância precoce, problemas tão graves lá na vida adulta, no sentido de emoções e transtornos psiquiátricos. Triste, né? Sabe o que eu estava pensando? Os dados que eu dei no começo do programa, 400 milhões de crianças. Olha o que os doutores estão falando. Nina, tem perguntas aí para o nosso convidado? Certamente tem uma variação, assim, dessas agressões que as crianças sentem, porque quando chega a um estágio bem grave, talvez a criança acaba indo no médico, né, é levada no médico, e assim a área da saúde, o nosso SUS, né, consegue detectar melhor, né, o que acontece, o que está acontecendo, e buscar até solucionar ou contornar, enfim, trazer soluções. Mas quanta gente ainda deve sofrer maus tratos que não aparece nas pesquisas, porque às vezes nem chega para a questão assim, pública, né? Vamos dizer, que acontece dentro de casa, ou mesmo nas escolas, ou mesmo nas relações entre as crianças. Tudo isso também deve impactar. Então, infelizmente, acredito que o número seja até maior de crianças que sofrem maus tratos. E o que dirá quando a gente, como eu falei, né, nós temos a cultura de paz, embora esse assunto nosso realmente está no foco do Objetivo de Desenvolvimento 3, lembrando que a gente tem, né, os 18 objetivos, né, o cartaz que está atrás de mim, mas a gente percebe que a cultura de paz ainda é muito difícil de implantar. E o que nós ouvimos, assim, das guerras que são mais divulgadas até, e outras pouco divulgadas, infelizmente, nos países da África, outros países da Ásia, onde também as crianças são as mais impactadas, infelizmente, que assistem coisas dramáticas, até isso, né, de ela conviver com essa violência, também deve impactar, não é mesmo, gente? Eu falo, né, considerando a fala da Nina, sem sombra de dúvida, eu acredito que seja um número de crianças ainda subestimado que sofrem dessa questão. Né, eu falo, quando a gente fala de maus tratos, é muito mais fácil a gente quantificar quando vem um maus trato, né, é um maltrato ali físico. Então, isso leva você ver, né, tá ali presente, machucou, é visível. Os maus tratos, que eu falo, né, do ponto de vista emocional, e a negligência, eu acho que são maus tratos mais difíceis da gente quantificar. Eu falo que na nossa prática clínica é extremamente fácil a percepção da mudança de comportamento numa questão de maus tratos ou de abuso que a criança sofre de uma forma aguda. Então, a gente tem mudanças ali muito perceptíveis, ainda que muitas pessoas familiares não considerem essa sempre uma possibilidade. Às vezes, quando vem com uma criança com uma queda do rendimento escolar, com uma tendência a isolamento, uma mudança ali significativa do comportamento de uma forma mais aguda, abrupta, essa condição, essa possibilidade, ela nem sempre é considerada pelos pais. Em relação a isso colocado do que a gente vive mundialmente, em termos de guerras mundiais, sem sombra de dúvida nenhuma, essas crianças serão afetadas lá na frente. Agora, lógico, evidentemente, tem um sofrimento agudo de tudo que passa, mas, sem dúvida, isso a médio e longo prazo também vai trazer consequências significativas, não só do ponto de vista, né,
de memória, de aprendizado, de rendimento, de desenvolvimento, mas principalmente na questão de equilíbrio emocional, né? Sim, muito triste. Bom, gente, a gente vai para um breve intervalo rapidinho e na volta a gente volta com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. É rapidinho intervalo, hein, gente? Já volto. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colaboradores da USP descobriram que uma molécula denominada evina pode reverter o déficit cognitivo. O estudo, apoiado pela FAPESP, mostrou que essa glicoproteína produzida por células cerebrais é capaz de aumentar as conexões entre os neurônios em roedores envelhecidos e em modelos experimentais da doença de Alzheimer. A partir da observação de dados públicos, os pesquisadores identificaram que os níveis de evina no cérebro caem em pacientes com Alzheimer quando comparados a indivíduos saudáveis da mesma idade. Como se trata de um estudo de ciência básica, Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, voltamos. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E hoje estamos falando de um tema importante e triste ao mesmo tempo, hein? Sobre maus tratos na infância, com o psiquiatra Pedro Mário Pan e a neurologista infantil Poliana Lima Sequeira. E comigo, claro, a nossa colunista Nina Orlol. Agora vamos com notícias da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, OMS. 1 bilhão de crianças sofrem violência e menos de 10% recebem ajuda. Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem mais informações. Notícias do mundo com a ONU News. 9 países prometeram proibir o castigo corporal, um problema que afeta 3 em cada 5 crianças em seus lares. Cerca de 9 em cada 10 crianças ainda vivem em países onde as formas prevalentes de violência infantil, como castigos corporais ou mesmo abuso e exploração sexual, ainda não são proibidos por lei. Estima-se que mais da metade das crianças do mundo, cerca de 1 bilhão, sofram alguma forma de violência, como maus tratos, principalmente castigos corporais, bullying, abuso físico ou emocional. Já a violência sexual afeta 1 em cada 5 meninas e 1 em cada 7 meninos. A agressão contra crianças é muitas vezes oculta, ocorre principalmente a portas fechadas e é amplamente subnotificada. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que menos da metade dos menores afetados contam a alguém que sofreram violência e menos de 10% recebem ajuda. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, declarou que os países fizeram promessas críticas que, uma vez promulgadas, poderiam finalmente virar o jogo contra a violência infantil. O líder da OMS enfatizou que, apesar de ser altamente evitável, a violência continua sendo uma realidade horrível do dia a dia para milhões de crianças em todo o mundo, deixando cicatrizes que se estendem por gerações. Tedros ressaltou a importância de tornar as escolas mais seguras e combater o abuso online para proteger as crianças de danos duradouros e problemas de saúde. Isso inclui ansiedade e depressão, comportamentos de risco como sexo inseguro, tabagismo, abuso de substâncias e desempenho acadêmico reduzido. A ONU recomenda evitar a disciplina violenta e promover ações nas escolas para fortalecer as habilidades sociais dos alunos. Segundo a organização, é preciso prevenir o bullying e oferecer serviços sociais e de saúde adequados para crianças que sofrem com a violência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Meu Deus do céu. Nina, doutora Poliana estava falando que pode ser bem mais crianças, de 400 milhões. Vocês viram que a gente saltou para 1 bilhão? 1 bilhão de crianças sofrendo. E o que mais me chama a atenção, que eu até anotei aqui, é 1 em cada 5 meninas sofre violência sexual e 1 em cada 7 meninos. Eu queria perguntar para os nossos convidados sobre a violência sexual, se tem mais impacto, se no estudo tinha
crianças e adolescentes, doutor Pedro, que sofriam de violência sexual? A gente tem a menor parte dos casos, assim, e há situações em que a gente tem, inclusive, que intervir, né, fazendo monitoramento e trabalhando junto com né, os órgãos que precisam ser envolvidos em situações graves como essa, né, eu reforço aqui, né, o papel de instituições como o Conselho Tutelar, mas é de fato um trabalho de todos, né. Quando nós estamos falando nesse estudo que nós conduzimos, nós estamos falando de situações que são, digamos assim, né, para além do que são situações de fato, né, de negligência bastante relevantes e de abuso também. Né? Então, a maior parte, né, das pessoas que foram, né, que entraram nesse grupo de estudo, que compuseram o grupo das pessoas, né, das crianças, que os pais relatavam algum tipo de sofrimento por abuso, vinham o que a gente chama de abuso emocional. Né? Então, é importante dizer isso, né, que é como ser xingado, como ser, né, quer dizer, são medidas de abuso num nível realmente que há uma vitimização, né, quer dizer, uma experiência de vitimização por parte, daí seja relatado pela criança ou seja relatado tipicamente pela mãe ali no nosso estudo. O que a gente né, quer dizer, percebeu assim, é que dentro dessa população, a gente esperava que essas experiências na primeira infância elas pudessem estar, né, quer dizer, associadas a uma alteração que depois no desenvolvimento ela poderia ser, digamos assim, o desenvolvimento do cérebro, como acontece para várias situações, ele poderia fazer, né, digamos assim, uma resiliência, né, e retomar padrões, né, e padrões de desenvolvimento estrutural, que foi o que a gente avaliou, que eram, digamos assim, com o tempo, né, parecidos com as pessoas, né, que não tinham sofrido algum tipo de abuso, relatado, né, algum tipo de abuso. E aí, o principal achado do estudo é que a gente conseguiu, né, monitorar para 400, mais ou menos, dessas pessoas. A gente fez exames, 3 exames, pelo menos, durante dos 10 aos 20 anos, e o que a gente percebeu é que quem tinha sofrido, né, o que tinha relatado esse tipo de situação, esse sofrimento na infância, apresentava uma alteração dessa região do cérebro, do hipocampo, que se mantinha, pelo menos até onde a gente estudou, os 20 anos. Então, não existia, né, o que a gente teve como uma das hipóteses, que era, né, quer dizer, um retorno a um desenvolvimento típico. Né? Então, digamos assim, né, esse impacto, seja por conta dessa situação ou outros fatores também que com certeza precisam ser considerados, né, fatores socioeconômicos, fatores sociais e também fatores genéticos, mas que mesmo quando a gente ajustou, né, quer dizer, levou em consideração todos esses outros fatores, as crianças que tinham relatado, ou as mães de crianças, né, as crianças cujas mães tinham relatado algum tipo de abuso ou negligência, né, tipicamente emocional, elas tinham um desenvolvimento de hipocampo em que o tamanho do hipocampo, mesmo depois de 10 anos daquela situação relatada, ainda não era, em média, igual a de outras crianças que não tinham esse tipo de relato dentro do seu desenvolvimento, né? Ele acompanha então a vida adulta, né, doutora? O que o senhor está falando é uma coisa assim chocante. Doutora Poliana? Não, eu estou aproveitando a fala do doutor Pedro, né? A gente sabe que o cérebro da criança, né, na primeira infância, é a parte que ele mais se desenvolve. Ele atinge ali cerca de 90%, né, do tamanho do cérebro adulto até o final dessa primeira infância, ali ao redor dos 6 anos. Ouvindo, né, o doutor Pedro falar, eu acho que traz para a gente, né, mais ainda uma das questões que a gente tenta pontuar muito em relação ao reconhecimento precoce desse abuso, a intervenção precoce, cessar isso precocemente. Eu não sei se, né, se tem essa medida no estudo, doutor Pedro,
mas após uma determinada idade, há então uma tendência a manter esse hipocampo num tamanho reduzido. Mas se isso é cessado precocemente, se a gente consegue ainda lá na primeiríssima infância ter esse reconhecimento, pausar, fazer uma intervenção, será que a gente conseguiria reverter estruturalmente esse crescimento? Sei. Eu digo que, do ponto de vista de intervenção e de melhora no sentido clínico, é o que a gente batalha, o reconhecimento precoce, porque na medida que você cessa isso e você dá o suporte, o afeto, o acolhimento, a gente tem uma mudança significativa em termos de apresentação clínica dessas crianças, ainda que talvez estruturalmente eu não consiga reverter esse crescimento. É uma proposta muito multifocal, eu entendo, porque a prevenção, que é a nossa parte assim mais socioambiental, como ela é importante, porque às vezes as pessoas não absorvem isso, que uma pequena violência ou uma coisa que já está incorporada no comportamento da família, ou até nas escolas, nos meios sociais, como isso, essa cultura de paz, né, que eu estava comentando, do objetivo que temos no Objetivo de Desenvolvimento número 16, como ela é importante ser praticada e ser trabalhada em todos os espaços, porque é uma forma, porque as crianças são realmente um foco fundamental da agenda, porque serão os nossos adultos e serão as pessoas que vão liderar o mundo, que vão provavelmente assumir postos de trabalho importantes ou necessários, que podem... por isso que eu digo, né, é tudo muito interligado. E como temos que... A gente precisaria ter quase uma escola de paz, né? Porque todas as pessoas deveriam entender que essa cultura de paz é fundamental para que a gente realmente previna essa situação. E eu justamente estava com essa dúvida. Se na idade adulta, é porque a pesquisa, né, doutor Pedro, pegou até a adolescência, né, por hora. Mas se a gente pensa que o adulto consegue, de alguma forma, ou com um tratamento psicológico, ou até psiquiátrico, dependendo do caso, minimizar esses impactos. Eu penso que sim. Eu penso que primeiro a gente tem que ter uma perspectiva de acolhimento, né, para situações assim, e de que, né, quer dizer, essas histórias deixam cicatrizes. A gente está falando um pouco disso até no sentido mais estrutural do cérebro, mas é possível, sim, né, que elas possam ser trabalhadas dentro, né, de um entendimento, dentro de um tratamento como uma psicoterapia, né, e que a gente sabe, por exemplo, dessa associação, né, com quadros como depressão. Então, nesse estudo, uma das questões que a gente teve, né, antes da publicação, que a Vitória foi questionada, até na sua banca, será que isso não era, na verdade, já depressão que estava impactando desde cedo esse hipocampo? E a gente conseguiu, porque depressão a gente sabe que impacta justamente áreas como o hipocampo, né? Então esse achado nos adultos já foi demonstrado, né? Mas mesmo quando, como eu falei, né, a gente usa a estatística para levar em consideração, né, fatores como o nível de escolaridade, o nível socioeconômico, né, mesmo quando a gente ajusta até para quadros depressivos, né, daqueles jovens que já poderiam estar desenvolvendo algum quadro depressivo, a gente vê que essa diferença, né, do tamanho dessa região cerebral, que eu vou dizer, é uma diferença pequena, né, a gente tem que só retomar um pouco isso, né? A gente está falando de estudos que estão olhando ali grupos de pessoas, né? Isso não significa que todo mundo que sofra hoje, né, uma situação assim, ou que está em risco, deva ser avaliado com um exame de neuroimagem, né? A gente aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é demonstrando mecanismos, né, fazendo hipóteses em cima de mecanismos cerebrais que podem estar associados. E como a gente sabe, né, que vários, né, tudo isso como a Nina realmente colocou ali, é tudo multicausal. Então, cada situação vai contribuir, né, de alguma forma. As situações também, elas muitas vezes vêm
vem junto, né? Os ambientes, às vezes, trazem outros elementos também de impacto, né, para o desenvolvimento, e aí, por outro lado, a gente tem que olhar para isso, né, como também oportunidades de mudar, oportunidades de prevenir, ou então oportunidades de remediar situações assim. E claro que pessoas que, né, vivem esse tipo de experiência, elas devem ser consideradas, né, como pessoas que têm mais chance de desenvolver sofrimento psicológico ou mesmo transtornos mentais. Então, um cuidado que se inicia, né, desde práticas saudáveis, como o cuidado, né, com o corpo, até intervenções já mais dirigidas, como a psicoterapia ou mesmo a avaliação em saúde mental, pode ser importante, tá indicado para quem passa por uma experiência dessa de vitimização relevante, né? Nina, vamos para a sua coluna, Nina, que a gente está quase... O assunto é tão bom que a gente está quase estourando o bloco, Nina, mas não antes de ouvir a coluna da Nina. Com você, Nina. ODS em pauta. Só para lembrar, né, nós estamos falando aqui pelo foco da Agenda 2030, os 17 e agora 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque a gente sabe que o ODS 18 é muito importante, né, igualdade étnico-racial, porque realmente em todas essas questões são muito impactadas essas pessoas que pertencem a esse grupo. Então, embora a gente esteja falando aqui realmente do Objetivo de Desenvolvimento 3, saúde e bem-estar, mas como falamos, o ODS 16, que fala da cultura de paz, é fundamental, porque essa criança que sofre qualquer tipo de problema, de violência, daquilo que nós estamos falando hoje, como será que ela ficará no trabalho, no ODS 8, que é tão importante, trabalho decente, a oportunidade de trabalho, e às vezes a pessoa se sente nessa desigualdade de condições de se colocar em determinadas profissões, porque ela às vezes tem alguma coisa de base que talvez ela mesma nem se lembre no momento pela questão dos maus tratos que ela teve, né? Então, a importância que a gente tem, claro, nas escolas, né? Educação de qualidade, como as escolas são importantes para também observar isso, porque nem sempre a família, como foi falado aqui por nossos colunistas, está com essa atenção, ou aquela história assim de, não deve ser, é ele que é assim mesmo, ela que é assim mesmo, e acaba que isso tem impactado muito. E como que a gente pode ajudar a resolver isso? Então, temos, primeiro, um programa que a gente gosta muito, né, da doutora Albertina Takeuchi, que é da saúde do adolescente, onde o adolescente também pode externar, são espaços do SUS, né, que o adolescente também pode externar as suas questões ali, conversar e ser encaminhado corretamente, porque às vezes a criança não consegue falar tão bem do que está passando, e o adolescente já consegue trazer essas questões, e é tão importante esses grupos de adolescentes. E, por último, queria ressaltar que o governo federal lançou agora um programa chamado Meu Município pelos ODS, que é essa visão conjunta, porque antes tinha a Unicef, a OMS, né, essas agências da ONU que trabalhavam as questões separadamente, de certa forma, com o seu foco, o foco da saúde, o foco do trabalho, e agora, com a Agenda 2030, todos estamos nos unindo, e esse programa, chamado Meu Município pelos ODS, justamente para que o prefeito faça a assinatura, conheça, tem uma carta de apoio, tem vários benefícios que esse prefeito pode ter, justamente para colocar essas políticas integradas em prática no seu município, investir recursos com o apoio desses benefícios que o governo federal abriu nessa carta. Então, a gente quer convidar para que todos conheçam justamente esse programa Meu Município pelos ODS, e dessa forma a gente conseguir para que 5.570 cidades do nosso país coloquem em foco as questões da criança, da adolescente, como nós já falamos em outros programas, da pessoa idosa. Então,
isso é a vida, além, claro, de ser uma questão socioambiental, e temos agora a questão ambiental na COP, que estamos indo lá para defender todo esse pacote de focos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos convidam a tratar. E temos vários programas que a gente vai ter um especial da COP30, aguardem, gente. O legal, menina, que você lembrou bem, que é o tratamento das crianças gratuito, que tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para levar no neuro, no psiquiatra, tem o SUS, né, Nina? Antes do intervalo, eu queria que você explicasse direitinho, que são as 17, rapidinho, né? Não direitinho, que são as 17 ODS, para quem fala, nossa, não sei o que é ODS, estou perdido aqui, ela está falando umas coisas tão bacanas, mas o que são as ODS da ONU? Você explica rapidinho antes da gente entrar para o intervalo, Nina? Rapidinho, com a minha ajuda aqui da minha cola, eu gosto muito desse modelo, que é em formato de quebra-cabeça, porque os objetivos falam da questão da pobreza, dos impactos da desigualdade de tudo, né? De oportunidades, de questão da moradia, que está também no ODS 11. Então, são 18 focos que se interligam. Então, a gente não pode tratar da saúde sem ter água limpa e saneamento, porque vai ter um impacto negativo também. Então, são pequenos detalhes que eu acho que até são pequenas violências que a pessoa sofre quando mora num lugar sem saneamento, sem uma condição boa de morar. Então, os 18 objetivos, eles tratam desses focos todos, né? Como o 3, como nós falamos, né, da área da saúde e bem-estar. É importante ressaltar que o bem-estar é justamente na prevenção. Então, nós temos, assim, a questão do consumo e dos resíduos, o descarte, a questão das águas, né, o impacto dos mares e oceanos, a questão da terra, né, como é importante, as hortas, né, a alimentação saudável, que a gente já tratou aqui várias vezes, né, se a gente não se alimenta, se aquela criança que sofre violência ainda não tem oportunidade de ter todos esses aspectos, imagina, nem a alimentação ela tem de forma, vamos dizer, adequada para ter uma nutrição boa, e também o ODS 13, que vai ser o foco justamente da COP, que fala das questões climáticas, que a gente vai ser e está sendo impactado e precisamos tomar medidas. O 16, que eu acho que nesse foco é fundamental, que é a questão da cultura de paz e as parcerias que a gente pratica aqui no Observatório do Terceiro Setor, e com essas pessoas tão incríveis que estão fazendo aqui as pesquisas, a doutora Poliana, que sempre traz assuntos importantíssimos aqui para o programa, e é isso que a gente, e o doutor Pedro, parabenizar, porque vamos levar isso, inclusive, esse assunto para a COP, viu? Olha que maravilha, Nina. Falar disso, porque às vezes, como a questão da pessoa idosa está também diluída nesses objetivos, às vezes a questão da infância também está diluída. Então, a gente precisa colocar luz nesses assuntos. Obrigada, Nina, pela sua explicação. E a correção, eu falei 17, são 18 agora, né, Nina? 18 agora, sim, no Brasil. Ótimo. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente volta com o resultado da nossa enquete do Instagram. Você já sofreu maus tratos na infância? Qual será o resultado dessa enquete, hein? Na volta a gente dá o resultado. E agora vocês ficam com as principais notícias do Portal do Observatório com Lucas Neves. Destaques da semana no Portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para você quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Programa Futuro Bem Maior fortalece organizações comunitárias para que elas transformem seus territórios. Casal substitui presentes de casamento por 100 quilos de ração que foram destinadas para a ONG Cão Feliz. E Todos pela Educação lança recomendações para mitigar o impacto da crise climática nas escolas. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, é só acessar o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre, claro, que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP.
explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, voltamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E hoje a gente está falando de um tema super importante e triste, né, gente? Maus tratos na infância, com o psiquiatra Pedro Mário Pan e a neurologista infantil Poliana Lima Cerqueira e a colunista Nina Orlock. Ô, doutor Pedro, o senhor faz um trabalho muito bonito, trabalho na sua ONG. Eu queria que o senhor contasse para a gente, para as pessoas que estão assistindo, sobre esse trabalho, como que é, o que é a sua ONG. É um trabalho de um grupo muito grande, hoje eu até faço parte mais de um papel mais consultivo, já tive num papel mais executivo, mas a gente tem o importante falar, essa iniciativa que né, surge de alguma forma após trabalhos dentro lá da Universidade Federal de São Paulo, que é o Instituto Ame Sua Mente. E aí a gente se estruturou mais ou menos aí uns 7, 8 anos atrás, como uma iniciativa de terceiro setor, né, que faz treinamentos e conversas, rodas de conversa, e abre o diálogo e tenta jogar um pouco luz sobre a questão da saúde mental nos contextos de educação. Então, hoje, né, o Instituto Ame Sua Mente tem entradas, setores, né, da educação em que a gente faz que a gente chama de letramento, tentar levar conhecimento e discutir situações de vida real com professores da rede pública de São Paulo, mas do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem intervenções em diversos estados, sempre a rede pública de educação, e nós temos uma formação digital, né, em que a gente tenta levar alguns conceitos de saúde mental e que, na prática, a gente troca e escuta e vai aprendendo também muito com os educadores, né, que estão numa posição bastante privilegiada, né, para conseguir monitorar os professores, né, identificar situações de risco, né, dessas crianças, desses adolescentes, mas só que, por outro lado, também, tipicamente, estão numa posição, né, de sobrecarga também, né, porque tem uma série de demandas, muitas vezes lidam com escassez de recursos, né. Então, o nosso trabalho é muito nessa parceria com a educação, ouvindo e tentando, né, trazer um pouco desse conhecimento que a gente né, produz com todo o apoio da FAPESP, né, se não fosse a FAPESP, de fato, a gente não conseguiria fazer essas pesquisas que a gente conduz, mas daí essa é a tentativa de levar um pouco desse conhecimento para, né, para a vida prática e para a mudança, né, social. Nossa, que bacana. E quem quiser conhecer, tem uma página, amigo? Pode entrar no amesuamente.org, né, que vai encontrar... a gente vai colocar para quem quiser, ó. O endereço está aparecendo aí. Eu não sou tão instagramável assim, mas eu sei que tem o Instagram também, mas o site tem uma série de ferramentas e de material todo aberto e disponível para quem tiver interesse, inclusive né, endereçando situações como maus tratos e situações de risco dentro do contexto escolar. amesuamente.org, e no Instagram, gente, só jogar Ame Sua Mente, que vocês acham a página facinho. E falando Instagram, vamos para a enquete do nosso Instagram, que você respondeu lá, mais de 102 mil seguidores do Observatório, toda semana tem enquete para eles responderem, mandar pergunta aqui nos programas. Se você não segue ainda o Observatório, nos siga, Observatório 3 Setor, .org.br. E a pergunta foi: você sofreu maus tratos na sua infância? Olha que o resultado me surpreendeu. Sim, 57%. Não, 43%. Achei até que fosse ser um pouquinho mais. Jura? Pela quantidade que a gente tem, né, que a gente estima, eu acho que ainda o conceito, né, de sofrer maus tratos, talvez ainda não seja considerada, sabe, de uma forma tão... Eu acho que ainda pode ser subestimado.
A gente vem de uma sociedade que agora a gente fala disso de uma forma muito aberta, mas a gente vem de uma sociedade que, há um tempo atrás, os castigos físicos eram muito naturais, né? O brigar, o, né, agredir, falar, né, determinadas coisas de uma forma agressiva, eram colocados como condições normais para as crianças, se você cometeu um erro, se você não teve um desempenho bom. Então, eu acho que a gente ainda está quebrando um pouquinho mais essa ideia de que isso não deve ser assim, isso não deve ser aceitado, né? Não deve ser aceito dessa forma. Então, por isso que eu estou falando que eu acho que eu esperaria um pouco mais, mas considerando que, de uma certa forma, isso era um pouco naturalizado, né? Como a correção, não fez isso, está de castigo, vai apanhar e tudo mais. Então, eu acho que talvez a estatística esteja compatível. Alguns pontos, né, eu gostaria de frisar aqui, que eu acho que nesse assunto é super importante. Como o próprio doutor Pedro falou, o estudo traz para a gente, né, a possibilidade de esclarecer os mecanismos fisiopatológicos que isso acontece, né? Mas eu falo que é extremamente importante a gente estar ali presente, enxergar não só dentro da nossa casa, quanto também ao redor, as crianças que estão perto, as pessoas que estão perto, e o quanto antes a gente enxergar condições que possam estar relacionadas com esse tipo de condições, de maus tratos, de agressão física, de negligência, de um ambiente com falta de afeto, enfim. Porque ainda bato na tecla que prevenção e abordagem precoce, a detecção precoce desse tipo de sofrimento vai mudar a vida da criança para um futuro mais saudável, para um adulto mais equilibrado emocionalmente, né? Então, a gente tem que estar com esse olhar atento e não naturalizar esses tipos de castigo, esse tipo de condicionamentos que há um tempo atrás eram naturalizados, né? Eram normais, eram aceitáveis. Sim, doutora, você está falando, eu estava pensando, como é tão natural, né, a gente apanhar dos pais, e se confrontar alguma coisa, que tipo de maus tratos, esses 57% foram lá e falaram, não, eu sofri maus tratos, né, a gravidade desses maus tratos. Doutor Pedro? Acho que é importante ressaltar, né, você vê, que todo mundo que tem essa experiência de vitimização, né, de ter passado, de ter sido, né, que considera que sofreu, deve entender o impacto disso e procurar ajuda, né? Eu acho que isso é bastante relevante, né, quando a gente levanta uma pergunta como essa, né? Então, eu acho que a primeira coisa é dizer que isso, né, quer dizer, pode ser trabalhado, e o fato de falar sobre isso para quem teve essa experiência pode ser importante dentro de um contexto, né, de uma escuta segura, de um espaço de acolhimento, ou até mesmo dentro de um espaço terapêutico, né, como um atendimento clínico ou em psicoterapia, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, quando a gente faz uma enquete, assim, é que todo mundo que levanta esse ponto e que pode estar nos ouvindo é que se acha que isso gera, né, um sofrimento, que isso impacta de uma forma significativa o seu bem-estar, né, para além do que é, digamos assim, só um transtorno, mas do que é um transtorno mental, mas que possa buscar ajuda e falar sobre essa situação que experienciou no passado, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O outro é que quando a gente fala, né, de situações assim, eu acho que é importante também considerar que tem muitos elementos associados, né, e que né, foi falado de normalização, né, de tornar isso natural ou não, mas, que a gente tem que considerar, né, muito do que acontece, a gente na pesquisa olha muito para isso, né, e que né, as gerações mudaram, a cultura mudou, né, e que quando a gente faz, né, pesquisas desse tipo, a gente tem que entender também como isso vai mudando, né. Então, são conceitos que talvez não fizessem tão sentido, né, para as gerações anteriores, e que hoje a gente, até por conta de pesquisa, entende mais, né, que uma disciplina, né, focada mais em aspectos positivos, em premiação e não punição, né, pode ser
Mas daí, por outro lado, eu acho que cabe também pensar, né, e aqui eu me ponho na primeira pessoa como pai de crianças, né, que tem um pouco do lado dos pais, né, como a gente faz aqui esse outro pensamento do lado dos professores, né, tem um pouco do lado dos pais, né, que muitas vezes né, podem não ter as melhores ferramentas, podem não ter acesso a essas melhores ferramentas, podem ter né, as suas próprias questões, né, de experiência e de cultura também. Então, eu acho que né, quando a gente também vai preconizar, né, uma mudança né, de uma forma de educar ou coisas assim, eu acho que a gente também tem que estar muito, muito atento para como nós somos, né, e para as nossas também incapacidades, assim, né, porque às vezes nesses momentos, assim, como pai mesmo, né, a gente sabe que não tem um livro pronto, né, de guia de paternidade ou de maternidade, e que deve, né, guiar, por mais que a gente possa errar, é uma cultura de afeto e de tentar fazer aquilo que é melhor, né, para os nossos filhos, assim, mas que na prática todos aqui, né, estamos assim em um desenvolvimento, né, e talvez se a gente, digamos, falar do que a gente está falando daqui a 15 anos, talvez as práticas tenham mudado e a gente não sabe, né, para qual outro sentido a gente possa olhar agora e entender que o que aconteceu também não era o melhor então, acho que do ponto de vista da ciência, a gente também mantém essa atenção, né, para entender que o lugar ali né, do que é a melhor prática, principalmente quando a gente olha para as gerações anteriores, né. Não, que eu pensei que é tudo uma questão também da gente resgatar a conversa, a comunicação. É claro que a gente tem as limitações, como o doutor Pedro falou, mas eu queria lembrar de uma forma que agora a gente está aprendendo, que é a comunicação não violenta. Isso entre os casais, entre as pessoas, entre os amigos e principalmente com as crianças. Queria só dar esse detalhe para que todo mundo conheça essa quase que é uma técnica, né, que a gente tem que reaprender a comunicação não violenta, formas de conversa. Faz a pergunta aí, Maria Fernanda. A Beatriz, obrigada por sua pergunta, Beatriz. Pai ou mãe bater no filho porque fez algo errado é considerado maus tratos? Vou pedir uma resposta rápida do doutor Pedro ou a doutora Poliana. Quem quer responder? Olha, eu posso responder. Eu acho que é aquilo que eu acabei de falar. A gente vem de uma cultura de que isso era normalizado, né? Então, bater, colocar de castigo, alguma agressão física. Eu acho que a gente vem mudando essa mentalidade, graças a Deus. Né? Aquilo que também a doutora Nina acabou de falar, formas de comunicação não violenta. Não é com a violência que a gente vai, né? Não é o bater, ainda que possam ter conceitos diferentes, que a gente sabe que existe, né? Intensidade de que, não, mas eu bati, só dei uma chinelada e tudo bem. Não, enfim, são conceitos que cada um carrega, mas eu digo que, graças a Deus, a gente vem mudando essa mentalidade. Violência, não. Sou mãe também de 3 filhos, e eu costumo falar que a gente faz com eles o que a gente quer que eles façam com os outros e conosco também. Então, na medida que eu abro a possibilidade de agredi-lo fisicamente, ainda que seja um tapa, uma chinelada, eu estou abrindo a possibilidade dele repetir esse mesmo comportamento com outras pessoas. Uma bola de neve, né? Exatamente, eu estou ensinando. Se eu, que sou o cérebro do maduro, estou ensinando isso, como que ele, que é o cérebro imaturo, vai falar, não, isso está errado. E eu digo que, principalmente na primeira infância, as experiências moldam o nosso cérebro sente. Então, tudo que a gente faz de forma afetiva, carinhosa, com amor, vai trazer um reforço no que a gente tem lá de reações positivas cerebrais. E o contrário também. Independente do erro, independente do que a criança fez, com violência, agressividade, sempre não. A gente pode estabelecer outras formas de correção. Eu brinco, corrija como você gostaria de ser corrigido quando você comete um erro. Exatamente. Porque a gente comete na infância, a gente comete erros na vida inteira. Então, faça a sua correção com ele da forma como você gostaria de ser corrigido.
né? Sim, Com amor, com carinho, com afetividade. E eu tenho certeza que ele vai receber isso da mesma forma, com a mesma intensidade, e vai, né, reproduzir isso de uma forma muito mais eficiente. Ah, com certeza. Vou correr aqui, gente, que a gente já está com o tempo estourado, mas eu não quero deixar nossos seguidores na mão. A Renata, como percebemos os sinais e sintomas de maus tratos em crianças que não são visíveis? Puxa, pergunta ótima, hein, para a gente encerrar o programa. Doutor Pedro? Muito importante, né, quando a gente faz esse tipo de fala, por exemplo, dentro de um contexto escolar ou com pais, é perceber mudanças de comportamento, né? Muitas vezes essas mudanças de comportamento, elas podem ir para várias direções, né? E você tem casos, às vezes, em que um comportamento agressivo, às vezes, é o comportamento que vai ser manifestado daquela criança, né? A criança vai manifestar, como a Poliana acabou de colocar muito bem, né? Ela vai repetir o próprio comportamento que ela está sofrendo. Então, é claro que aquela imagem mais típica, né, de uma criança ou de um adolescente que fica mais ensimesmada, que se isola, né, que desenvolve sintomas mais de ansiedade ou depressão, ela é talvez a apresentação mais comum, essa mudança de comportamento, né, prévio para sintomas, né, para apresentar comportamentos desse tipo. Mas, às vezes, a gente tem comportamentos que são muito, muito diferentes, né, então a gente até tem casos aí que né, a gente pode dar como exemplo inúmeros em que, principalmente no adolescente, né, que às vezes é uma mudança de comportamento no sentido da agressividade, também pode ser uma representação, né, de uma vivência de vitimização por agressividade, né? Sim, olha, eu vou fazer só a pergunta do Augusto, mas graças a Deus, acho que os doutores já responderam no programa, os traumas sofridos pelos maus tratos na infância conseguem ser superados na fase adulta e são reproduzidos por os filhos dessa vítima, que é o que a doutora Poliana estava falando, né, que gera violência. Infelizmente, a gente respondeu, Augusto, quis fazer questão à sua pergunta, porque a gente está no final, que às vezes já estourou. O programa bom sempre estoura, gente, sempre estoura. E você que gostou do nosso programa, quer participar da nossa enquete, não segue o Observatório ainda, doutores seguem o Observatório, e não sei que segue, observatório3setor.org.br, tem as nossas notícias, tem vídeo, tem tudo lá no nosso Instagram, vai lá e segue e participa da próxima enquete. Bom, gente, chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem apoio da FAPESP, Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo. Quero agradecer muito a participação do doutor Pedro, da doutora Poliana, muito obrigada por ser nosso convite, muito obrigada por dar tantas informações tão ricas, eu tenho certeza que muitos pais agora estão pensando, opa, peraí, vamos prestar atenção mais nas nossas crianças, gente, não esqueça de seguir. Nina, muito obrigada por fazer o programa comigo, foi uma honra, Nina, maravilhosa. Ó, gente, não esqueça de seguir o Observatório nas nossas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 é numeral, hein, gente, numeral. Confira o nosso portal, acessar mais 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar nossos programas, podcast, campanha, mini-doc, edital, voz das ONG. Olha, quanta coisa, hein, gente? Muito mais. Um destaque para o programa Na Contramão, que eu estou fazendo, que é muito bom. A gente foi lá no Museu da Resistência, falou sobre a época da ditadura militar, e o próximo já está lançando, que vai ser sobre o Carandiru, hein, gente? A gente entrou proibido para o público em geral, é imperdível. E também temos o Observatório Entrevista, onde todo mês uma celebridade ligada ao terceiro setor é entrevistada. Confira já quem passou por lá. A Loki e o Ronaldo Fenômeno, e muitos famosos. Acesse lá, observatório.org.br. Ficamos por aqui na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Agradeço os convidados, agradeço Nina, agradeço você que nos acompanha até agora. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.